Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é um vídeo avulso aqui, né? Não foi trazido por nenhuma promoção, eu só quero falar a respeito do que o Pablo Marçal falou sobre homens solteiros, né? Mas antes de iniciar o vídeo, devo lembrar a vocês que se gostarem do conteúdo, por favor, lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre, né? Também compartilhe o vídeo e saibam que se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal, o link fica aqui na descrição e no comentário fixado. Caso vocês queiram discutir esse tema em particular também, não compartilhar aqui para a comunidade, o link também fica aqui na descrição e no comentário fixado também, né, assim como o link para o meu e-book, né, Manipulação Oculta, o feminino como arma biológica para controle social. Mas beleza, eu acho que o que mais chocou a machosfera foi o Pablo Marçal dizer que o homem solteiro é disfuncional para a sociedade. Mas ele não está errado, sabe? Ele está certíssimo, eu concordo com ele. E eu concordo com ele porque o que ele quer dizer com disfuncional? Ele quer dizer que o homem solteiro, ele pode não criar raízes, ele pode viver de uma baixa produção, ele pode produzir muito pouco para a sociedade, se ele quiser. Ele não tem nada a perder, então ele não tem aquele senso patriota, sabe? Ele não precisa se sentir pertencente a nenhum lugar. Pode viver de nomadismo se quiser e ter a famosa nacionalidade global, né? Então ele vai viver livre demais. E geralmente, para caras como ele, isso é ruim. Porque de fato, é ruim ou não é tão bom para a comunidade quanto um cara que é casado, tem filhos e ele está sempre trabalhando, ele está sempre investindo, ele está morrendo de medo de perder a esposa e os filhos a qualquer momento, então ele aceita basicamente qualquer negociação. Ele pode ser manipulado pelo seu empregador, por exemplo, porque ele depende daquele emprego para sustentar sua família, seus filhos, sua esposa. Principalmente para ele, que quer se tornar político, né? O homem casado, ele vai ficar refém dessas leis aí, né? Ele fica refém da vara de família, ele fica refém da delegacia da mulher, da Maria da Penha. Então, assim, é disfuncional para a sociedade nesse ponto. A sociedade começa a perder mão de obra, começa a perder grandes investidores, porque manipula esses homens através do medo. Homens livres, homens que não têm nada a perder, homens que podem ser nômades digitais, homens que se aposentam cedo porque têm pouco a gastar, então podem produzir menos. Homens que não têm que ficar consumindo muito porque não tem tantos dependentes ou sequer não tem nenhum dependente. Isso é extremamente assustador para a sociedade, porque são os homens que mais produzem, tá? São os homens que mais produzem. São eles os maiores pagadores de impostos, são eles que são os únicos, né, que conseguem e têm cara, coragem, força e até mesmo necessidade de trabalhar em empregos de base, tipo lixeiro, pedreiro, sabe? Empregos periculosos mesmo, que muitas das vezes até pagam um pouco menos do que deveriam. E os caras, eles têm que, os homens, né, casados com filhos e tal, muitas das vezes eles têm que se submeter a essa situação simplesmente porque tem que sustentar sua mulher e filhos, e se ele não fizer isso, ele toma um divórcio, perde tudo, perde quem ama, porque a gente sabe que o homem nessa sociedade só vale o que produz e o que representa. Ele não tem valor intrínseco. Mas eu acho que o Pablo Marçal se engana por achar que isso talvez incomode os solteiros convictos, né? E para ser sincero, não me incomoda nem um pouco. A minha intenção é ser disfuncional para a sociedade mesmo, porque convenhamos, no que a sociedade é funcional para mim? No que ela me ajuda, entendeu? Tipo, não existe nenhuma segurança jurídica ou sequer benefício jurídico em ser homem nessa sociedade. Não que eu queira ações afirmativas ou nenhum tipo de populismo para homem, né? Mas o fato é que até animal de estimação, pô, animal silvestre tem lei exclusiva e homem não tem. O meu ponto não é passar leis para homens, porque isso só engrandece o Estado, e o Estado ele tem essa característica de sugados que produzem mais para oferecer populismo como migalha e receber voto em troca, né? Tipo, o Marçal deve saber disso porque ele está iniciando uma carreira política, talvez inclusive isso justifica um pouco desse seu posicionamento. Afinal, todo político sabe que tem que se render ao público feminino, né, o eleitorado feminino, porque o eleitorado feminino é a maioria, sabe? Existem mais mulheres que homens pelo simples fato de que elas se aposentam mais cedo, a expectativa de vida delas é maior, sabe? A mortalidade feminina é menor. E é um ciclo vicioso isso aí, porque por elas serem um eleitorado maior justamente por conta dessas questões de qualidade de vida e de expectativa de vida que elas têm mais que os homens, elas acabam podendo votar por políticos que beneficiam mais a elas, quase que deixando eles como reféns, entendeu? Porque, convenhamos, político é refém de voto, é refém de aprovação. E aí vira um círculo vicioso e, tipo, os homens não recebem nada. Eles são tratados literalmente como cidadãos de segunda categoria, né? E, assim,
De uns tempos pra cá, os homens simplesmente pararam pra perceber que envergonhamentos sociais, como chamar eles de imaturo e dizer que eles têm síndrome de Peter Pan, simplesmente é uma coisa que você pode ignorar, entendeu? Vale muito mais a pena você engolir a seco esses envergonhamentos e esses julgamentos sociais do que simplesmente ceder a eles e viver uma vida miserável, assim, sem segurança jurídica e, na verdade, correndo risco legal a todo momento ao lado de, sei lá, de uma esposa embaixo do mesmo teto, sabe? Além da falta de autoridade, além da falta de segurança, ainda tem o fato de que os homens não estão simplesmente satisfeitos com a negociação que as mulheres, ou a maioria delas, oferece. E parece que simplesmente, assim, para grande parte dos homens, né, não são todos que querem ficar solteiros, mas uma grande parte, ou pelo menos uma parte expressiva desses homens, não está simplesmente sendo seduzido pelas propostas que aí existem, né? E eu poderia passar horas listando e explicando cada uma delas, né? Cada uma das propostas e por que elas são ruins. E quais são todos os riscos e desagrados que existem na constituição de uma família, enfim. Assim, o Paulo Marçal está correto, né? Eu repito, ele está muito correto com essa coisa de o homem solteiro ser disfuncional para a sociedade. Só que por que ele não fala que a mãe solteira é ainda mais disfuncional para a sociedade e elas estão acima de 50% das mães do Brasil? Porque isso, obviamente, fere um grandíssimo público potencialmente eleitoral para ele, né? Ele jamais vai falar desse problema porque é um perigo do caramba para a sua carreira ele mexer nesse vespeiro. Então, assim, joga tudo nas costas dos homens, sabe? Vamos sacanear os homens e dizer que o problema é eles. Isso já acontece há décadas, na verdade há séculos, talvez milênios. E, tipo, eles aguentam, eles não têm como revidar, eles não vão fazer nada a respeito disso, eles vão tomar mijada na cabeça. Eles aceitam, eles aguentam, vamos continuar fazendo isso, né? Isso é tão fato que se vocês pesquisarem aí em basicamente qualquer fonte sobre síndrome de Peter Pan, vocês vão encontrar referências sempre dizendo que essa síndrome, ela é um medo de crescer, sabe? Um medo de assumir responsabilidades, principalmente quando se diz respeito a relações afetivas duradouras, como constituir família. E sabe o que é mais engraçado? É que quase todas essas fontes, ou pelo menos todas as que eu observei, dizem que essa síndrome é mais comum nos homens. Geralmente, veja só, usando como exemplo, homens solteiros depois dos 30, 35 anos. Engraçado é que a solteirice feminina também tem aumentando, sabe? A idade de se tornar mãe, né, nas mulheres também vem aumentando. O interesse das próprias mulheres de se tornarem mães também vem diminuindo. Mas ninguém chama isso de síndrome, né? Ninguém dá uma categorização de algum problema mental de fato quando o assunto é mulher, né? Só joga em cima dos homens. Então você vê que essa coisa da síndrome de Peter Pan, se algo que eles dizem ocorrer mais nos homens, é basicamente um gancho para dizer que homens que não se relacionam depois de uma certa idade, ou pelo menos não se relacionam seriamente, não querem constituir família, ou criar raízes e ter relacionamentos duradouros depois de uma certa idade, eles são literalmente doentes mentais. É basicamente isso que essa narrativa insinua, né? Então é aquela coisa, é cobrado do homem esse papel tradicional de constituir família e tal, mas isso quase nunca é cobrado, ou pelo menos vem sendo cada vez menos cobrado das mulheres, né? E depois se pergunta por que o solteirismo convicto entre os homens está aumentando. É simplesmente um jogo feito para você perder, e a única forma de você não perder é simplesmente não jogando, sabe? Mas na narrativa do Pablo Marçal e de outros tradicionais conservadores ou neoconservadores, ou caras que pelo menos valorizam essa questão de família, inclusive tentam até envergonhar homens que não seguem esse caminho, muitas das vezes só para reafirmar suas próprias convicções, tentando assim expandir a sua narrativa, né, expandir os seus valores, tentando anexar os outros para ele. É como se fosse uma tentativa de ganhar seguidores de forma forçada, a partir do envergonhamento, a partir da crítica, que pode inclusive evoluir para uma coisa mais truculenta, tá? Tradicional conservador no poder é bem complicado, justamente porque eles têm esses ideais aí, eles tentam forçar isso nos outros, muitas das vezes baseados em narrativas de regressão a um tempo áureo, reconstrução moral, ou seja lá o que for, né? Veja só, vários desses argumentos já foram usados para levar homens à guerra, né? E veja o que é engraçado, é que os tradicionais conservadores, no geral, eles não conseguem oferecer nada aos homens. Eles não podem oferecer nada. Quando se fala a respeito de uma parceira boa o suficiente, onde eles vão encontrar, muitos deles até concordam que realmente a pista está salgada e que é raro encontrar essa tal parceira boa o suficiente para constituir família, mas que é possível. Mas eles não podem te garantir isso, eles não podem garantir ao homem uma mulher assim. Ele joga a responsa para você, entendeu? Ele fala, não, você que tem que encontrar, não, você tem que evoluir como um homem e se tornar de alto valor o suficiente para atrair uma mulher assim e tal.
E se você não encontrou, provavelmente o problema é seu. Tipo, o problema é seu, cara. É você que não é atraente o suficiente pra uma mulher assim. Talvez você procurando no lugar errado, ele joga a responsa pra cima de tu, entendeu? E beleza, o problema nem é esse. De fato, cada um tem que encontrar o teu aí, né? E o que te satisfaz. Mas o problema é que se tu não encontra, seja por qualquer motivo, muitas das vezes que tá fora do teu controle, né? Convenhamos, o maluco já vem dizer que você é imaturo, que você é um problema pra sociedade. E quando a água começa a bater na bunda, com crise, sei lá, de natalidade, com crise de mãe e solteirismo por aí, e outros problemas que podem ocorrer por conta do afastamento entre os gêneros, né, entre homens e mulheres, cada vez mais crescente, ou da misogamia, como eu gosto de chamar, né, que é a versão crescente também das pessoas a relacionamentos duradouros, mais sérios e família e tudo mais. A constituição da família, pelo menos. Conforme as consequências disso começam a surgir, o cara ele começa a entrar em pânico muitas das vezes. Por quê? Porque o plano dele não está indo de acordo, sabe? Então, quem que ele vai culpar? Ele vai culpar quem pode potencialmente resolver o problema. Acima de tudo, quem aceita críticas e quem tem o espírito de sempre chamar a responsa para si, que é o homem, né? O homem, ele adora isso. Quando ele vê um problema, ele bate o pé e fala, não, temos que resolver essa porra. E aí, como eu disse, o eleitorado feminino ele não pode ser tocado. Jamais, jamais pode ser criticado, porque, para esses políticos, novamente, é um vespeiro do caramba, eles não querem mexer nisso. Nem mesmo os homens, tá? O eleitorado masculino, o público masculino, tolera críticas ao feminino. Eles mesmos ficam putos quando isso acontece. Então, assim, é um fato. Para você ser político, principalmente nos dias de hoje, você tem que ter um dom de uma sofisma, sabe? De um eufemismo, de basicamente uma fala mansa e até mesmo manipuladora, assim, por natureza, né? Principalmente no ambiente democrático atual. Tipo, o mais sofista, o mais populista, o mais manipulador sempre ganha. E no caso da galera mais tradicional conservadora, o cara, por exemplo, que já tem uma família, eu entendo até certo ponto o terror dele, tá? Pelo menos eu consigo saber de onde vem. Porque, veja, quem que se preocupa realmente com o futuro da sociedade, com a tal comunidade e com a saúde do ambiente em que os seus filhos vão viver? Pô, é quem tem filho, é quem tem família, é quem criou raízes, né? O homem solteiro, ele tá despreocupado, pô. Ele não vai deixar legado mesmo, ou pelo menos não legado biológico. Ele pode deixar seu legado intelectual, criando um canal no YouTube, treinando uma IA para isso e ensinando ela tudo que ele aprendeu, sabe? Existem várias formas para fazer isso. Eu mesmo faço isso aqui com o meu canal. E eu não preciso ter um filho, sabe? Eu não preciso ter um outro ser humano que eu tenho que cuidar até a maturidade, até a fase adulta para fazer isso acontecer, simplesmente para sentir que eu me repliquei, para sentir que a minha genética tá aí no pool genético geral da Terra, para ver, sei lá, um guri que tem a mesma aparência que eu, ou é semelhante a mim fisicamente, para satisfazer o meu ego. Eu não preciso fazer isso. E eu também não preciso convencer as outras pessoas nem a seguir o solteirismo, nem a seguir o celibato, nem fazer nada além que seja necessário para reconfirmar as minhas escolhas, porque eu já estou bem firme na minha posição. Mas eu percebo muito da galera tradicional conservadora uma tentativa de convencer o próximo a seguir o seu caminho, por motivo A, que eles precisam muitas das vezes reconfirmar a sua escolha, nem eles estão tão firmes ali no seu estado. É aquele ditado, né? O rei que precisa dizer que é rei, na verdade não reina. A gente vê muito isso nos tradicionais conservadores da internet, né? O que o próprio Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho, um excelente canal, chama de tradicionalismo do Pinterest. É muito comum que esse grupo de homens, principalmente, até de algumas mulheres também dessa bolha, sejam muito biscoiteiros, sabe? Muito exibicionistas. Estão sempre exibindo as suas famílias como se fossem troféus mesmo. E é como eu disse, o rei que precisa dizer que é rei não reina, né? Olha só como eu tô feliz, olha só como eu realizei meu sonho e tal. Tá, irmão, se você precisa convencer alguém disso, é porque, bom, primeiro, ou a maioria das pessoas não acredita, ou nem você acredita nessa zorra. Tem também o motivo B, né, que é o motivo de, basicamente, manipulação de mercado. Eles precisam convencer as outras pessoas numa estratégia de marketing para literalmente gerar demanda, entendeu? Para que outras pessoas o sigam. Muitos desses caras, eles estão vendendo curso de masculinidade, sabe? Curso de como ser um homem de valor, curso de ser um pai de qualidade, enfim, eles precisam gerar demanda, eles precisam gerar mercado. Então, para você entender de onde uma narrativa vem, sempre follow the money, tá? Sempre siga o dinheiro. Veja quem está ganhando com isso, o que está se vendendo. Geralmente é assim, tá? Para você saber o intuito de alguma narrativa. E é justamente por isso que aqui no meu canal eu sempre repito, eu não quero convencer ninguém de nada, eu só quero deixar a minha opinião aqui, embora sim, eu sinta um prazer em ser entendido e ver que pessoas estão, de certa forma, aprendendo comigo e são gratas por eu produzir o conteúdo, mas eu estou sempre tentando
me isentar dessa coisa de manipulação, eu quero me afastar de rótulos, eu quero me afastar de grupos. Em relação ao próximo, eu sou bem telemista, tá? Faça o que tu queres. Mas esse ponto B aí que eu citei, né, o motivo B pelo qual os tradicionais conservadores têm essa preocupação com a sociedade, é pelo que eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu vou desenvolver mais agora. Eles estão preocupados com que sociedade eles vão construir, entre aspas, e principalmente vão deixar para os seus filhos, porque eles já se reproduziram. Então, eles estão bem preocupados com o que vai ser do futuro da sociedade humana, sabe? O bom do homem solteiro, como eu já fiz um vídeo, né? Uma série de vídeos, na verdade, chamada O Homem Capaz de Tudo, né? Eu disse que o homem solteiro ele não tem nada a perder, né? E os tradicionais conservadores eles gostam muito de dizer que, como o próprio Pablo Marçal falou, o cara que tem raízes, que ele tem mulher e filhos, ele é capaz de tudo para defender a sua família. Eu discordo. Eu discordo porque no momento que você pega essa família e usa contra esse pai, você tem ele nas mãos. E no fim das contas ele se torna, na verdade, capaz de tudo, mas a favor dos interesses de quem detém o poder sobre a sua família. É por isso que a gente vê hoje homens casados que são reféns do sistema legal, sabe? Eles têm medo, literalmente, de, tipo, se divorciar, quando, na verdade, ele adoraria fazer isso, ele gostaria de simplesmente sair daquele inferno, um casamento onde ele só recebe mijada na cabeça da esposa, os filhos não respeitam, a filha lhe dá desgosto, a mulher tem nojo dele, ele não pode mais encostar na própria esposa porque ele não tem nenhuma autoridade sobre o sexo, sabe? Ele tem que esperar um sexo por pena, talvez uma vez por ano, ou sei lá. Se ele sair, ele perde tudo, né? Se a esposa decidir sair, ele perde tudo. Se ele trair e for descoberto, ele perde tudo. Se a esposa trair e ele decidir optar pela honra dele, pela dignidade como homem e parar de se relacionar com uma mulher traidora, ele perde tudo. Ou seja, em todas as situações ele perde, tá ligado? Então, na verdade, esse homem não é capaz de tudo. Ele é refém de um sistema legal, tá? Que foi feito para fazer ele de cachorrinho. Você entende? Tipo, ele não é um bicho para proteger a família. Ele é um bicho, na verdade, de coleira. E é isso que o Pablo Marçal não enxerga, é isso que o Pablo Marçal jamais vai falar, porque isso não corrobora com a narrativa dele, não corrobora com o seu objetivo político, né? Isso não afaga o ego do seu eleitorado principal, que são casadinhos, né, que são homens que querem constituir família, que são mais ligados à tal da direita, tradicional conservadora e etc. E, na verdade, o que o Pablo Marçal não falou e jamais vai admitir é que o homem que é capaz de tudo, realmente, é o homem solteiro, porque ele não tem nada a perder. Como diz o ditado, né? Tema um homem que tem muito a perder, mas tema mais ainda aquele que não tem mais nada a perder. O homem solteiro ele pode botar a grana dele toda em Bitcoin e sumir a qualquer momento, sabe? Pegar um veleiro, como diz o Renato Amoedo, né? E ir pra casa do caralho a qualquer hora. Ele não precisa se preocupar com o fato de que, ai, minha esposa tá grávida, ela não pode velejar porque ela vai ficar muito enjoada. Ai, meu filho de colo. Ai, eu não posso me mudar porque meus filhos já fizeram amiguinhos aqui e a minha esposa não vai se adaptar a um novo ambiente. Sabe, ele tem que se preocupar com outras pessoas. Quando o cara só precisa se preocupar com ele mesmo, irmão, ele é livre, leve e solto e, acima de tudo, não podem chantagear ele manipulando as pessoas às quais ele é apaixonado, né? Porque amor é deixar ir, como diz o ditado. É você saber que a outra pessoa é um indivíduo à parte. E paixão tem mais a ver com essa tentativa de anexação da pessoa para si, sabe? Como se ela fizesse parte do seu sistema nervoso e ferir a essa outra pessoa é como ferir a você mesmo. Isso é meio doentio até. Mas dá para entender, né? Dá para entender. Não dá para levar político a sério. Não dá para levar tradicional conservador a sério, pelo menos homem, né? Porque, enfim, não é do interesse dos homens. Os tradicionais conservadores não estão com o interesse dos homens em mente, jamais vão estar. Eles não podem garantir a nenhum dos homens uma família, uma boa esposa, filhos de qualidade, sequer uma segurança jurídica, segurança social. Eles não conseguem garantir uma boa cultura que seja funcional para os tais futuros filhos que eles mandam as pessoas terem, de uma forma até dogmática em muitos dos casos, ou envergonham, né, os homens a esse propósito do tipo, se você não quer ter filho, não quer se reproduzir, você é imaturo, você tem síndrome de Peter Pan, você é irresponsável, você é infantiloide. Geralmente essa é a narrativa. Não estou dizendo que o Pablo Marçal falou isso, até porque eu não assisti a maior parte da entrevista. Então tem que tomar muito cuidado com essa galera, tá? Muito cuidado, porque essas narrativas de fazer os homens se sacrificarem por valores imateriais já foram usadas
para fazer esses caras morrerem na guerra, tá? Fazer os homens morrerem na guerra. Já foram muito usadas. É só vocês verem as propagandas de basicamente qualquer guerra. É sempre lute pela pátria, lute pela família, lute pelas crianças, lute pelas mulheres. Nunca lute por si mesmo, nunca lute pela sua própria sobrevivência, porque eles não querem jamais estimular no homem uma valorização da própria vida. Porque esse homem, se ele valorizar a vida demais, ele vai desertar, né? Ele vai fugir do campo de batalha e ele não vai lutar em nome dos valores dos outros. Nesse caso, de quem está no poder. E por último, vamos também dar uma alfinetada bem maneira nesses tradicionais conservadores, porque todos eles são cristãos, né? Ou pelo menos 99,99% deles são cristãos. E eles nunca tocam na palavra celibato, que foi justamente o que o Messias deles fez. O Messias deles não se reproduziu, não teve mulher, pelo menos segundo a Bíblia, tá? Existem leituras paralelas à Bíblia que dizem que Jesus, na verdade, foi casado, mas na Bíblia tradicional jamais é dito que Jesus Cristo se relacionou, teve filhos e tal. E eles jamais, você nunca vê eles falando sobre celibato, sobre Jesus Cristo nunca ter se reproduzido ou constituído família de sangue, né, nesse caso. Porque não é conveniente para eles, né? Eles pegam a parte que lhes convém da narrativa cristã, para que eles possam, obviamente, passar para os outros aquilo que mais os beneficia. Mas enfim, senhores, não tem mais o que dizer, tá? Vocês acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.